Olá pessoal, eu sou o professor João Neto e hoje nós vamos para mais uma aula, certo? É o conteúdo do sétimo ano, tá? O conteúdo é os terremotos e os tsunamis. Nós vamos ver sobre esse assunto hoje, porque na aula passada nós vimos sobre os continentes, as movimentações dos continentes e como eles são formados, tá? Então vamos lá. Os terremotos, ou na verdade os tremores, perdão, ou vibrações na superfície da Terra são chamados de terremotos ou abalos sísmicos. Eu acho que vocês já ouviram falar sobre terremotos já em algum lugar na sua vida. Seja na TV, com alguma notícia, alguma coisa do tipo. Vocês já ouviram falar em terremotos ou até mesmo em abalos sísmicos. E hoje nós vamos entender como ocorrem esses terremotos. Tá? Na maioria dos casos, esses terremotos são muito fracos, tá? E só é possível percebê-los com o auxílio de aparelhos. Ou seja, na maioria das vezes que ocorrem esses terremotos, só é possível percebê-los com a ajuda de aparelhos. Ou seja, porque é muito fraco, tá? Mas alguns desses terremotos, eles podem ser fortes e causar grandes danos até a construções, tá? E nesses casos, eles podem ser ouvido um barulho, tá, parecido com o de um trem subterrâneo, explosões ou algo se quebrando sobre o solo. O chão começa a tremer violentamente e depois para, tá, deixando um rastro de destruição. Tá, aqui tem uma imagem aqui do lado de um terremoto que aconteceu no Japão em 2011. Vocês podem ver o que um terremoto pode provocar nas construções. Tudo destruído aí na imagem. Aqui mais outra imagem, tá? O trabalho de resgate em um prédio que desabou no México devido ao terremoto que aconteceu em 2017, muito próximo, tá? Foi 5 anos atrás, tá? Os terremotos geralmente ocorrem na região de contato entre duas placas tectônicas, tá? Ou seja, os terremotos ocorrem devido ao toque de placas tectônicas, como nós vimos na aula anterior, o que são as placas tectônicas. Duas placas em movimento podem ficar presas uma à outra e, em determinado momento, a força acumulada entre elas pode vencer a resistência e libertar uma energia que é transmitida por ondas de choque, que são denominadas ondas sísmicas. Essas ondas se espalham pelas camadas de rocha e provocam os terremotos. O ponto da superfície que fica exatamente acima do ponto de origem do terremoto e recebe a energia originada dele é chamado epicentro. Tá? Aqui nós temos um exemplo, tá? As ondas sísmicas, que são essas bolas que estão saindo do centro, tá? Que é o ponto de origem que é chamado de hipocentro. Tá? Nós temos o ponto de encontro das placas, tá? Em cima, nesse pontinho vermelho, é o epicentro do terremoto, tá? E o movimento das placas que são indicados pelas setinhas azuis que estão aí, tá? Então essa é uma representação, perdão, dos movimentos das placas que provocam essas ondas sísmicas, que são os terremotos. Quando as ondas sísmicas ocorrem sobre os oceanos, enormes massas de água podem ser deslocadas, provocando ondas gigantescas, chamadas tsunamis, tá? Ou maremotos. Elas chegam a ter mais de 30 metros de altura. Isso equivale mais ou menos a um prédio de 10 andares, para vocês terem uma ideia de como essas ondas são gigantescas e atingem velocidade de mais de 800 km por hora. Aqui a figura mostra bem como ocorre,
todo esse processo do que nós chamamos de tsunamis. No número 1, que está à esquerda, aqui, tá? É o movimento de placas tectônicas. Como vocês podem ver aqui a setinha, ó, do movimento, tá? Uma placa tocando na outra. Já no número 2, que é aqui, tá? São ondas sísmicas que provocam tremores no fundo do mar. Número 3 aqui, ó. O tremor desloca uma grande massa de água para a superfície. Tá? Ou seja, a partir do tremor que aconteceu aqui, tá? Devido ao toque das placas tectônicas, surgiu o que nós chamamos de tsunami, que são as ondas gigantescas. Tá? Ao você aproximar da costa, a massa de água forma ondas gigantescas. É o que eu já falei. Está aqui a onda. Tá? Ou seja, a partir do toque dessas placas tectônicas, tá? Forma as ondas sísmicas debaixo d'água, e aí ocorre o que nós chamamos de terremoto. Não é possível prever com muita antecedência quando um terremoto, na verdade aqui atrás, perdão, ocorre os tsunamis. Acho que eu falei terremoto, né? Aqui não é possível prever com muita antecedência quando um terremoto irá acontecer. Mas há alguns sinais que ocorrem momentos antes de um grande terremoto, como os tremores localizados e a liberação de gases por vulcões. Em alguns países com grande número de terremotos, como o Japão, por exemplo, medidas preventivas são tomadas. As construções elas são projetadas para suportar ao máximo os abalos, tá? E há sistemas de alerta. E a população recebe treinamento para se proteger mediante uma emergência como essa. Como os terremotos podem ser seguidos de tsunamis, as pessoas que vivem na costa devem ser alertadas para que se desloquem até regiões mais altas, que são livres de inundação. Mesmo assim, os terremotos e tsunamis são tragédias que podem provocar muitas mortes e destruição. Logo após o terremoto de 2011 no Japão, ocorreu um tsunami ao longo de sua costa que causou 18.446 mortes. Para vocês terem uma ideia do tamanho que é uma tragédia como essa de um tsunami pode provocar. Tá? Um terremoto é muito perigoso. Provocou também o deslocamento de milhares de pessoas. Tá? A cidade de Natori, na província de Miyagi, foi uma das mais afetadas. Aqui está a imagem do tsunami. Tá? Lá atrás está a onda gigante, que foi deslocada do mar para a cidade. E embaixo estão as casas que foram atingidas por esse tsunami. A ajuda mundial ela pode ser necessária para prestar atendimento às vítimas e reconstruir a região afetada, tá? Devido a essa grande destruição que ocorre pelos tsunamis e pelos terremotos. E outros países eles devem exercer a solidariedade e colaborar, fornecendo ajuda humanitária às populações em situação de risco. O Brasil fica no centro de uma placa tectônica, tá? Falando um pouco aqui do nosso país. Longe das regiões de encontro de placas, tá? Ou seja, o Brasil é longe das regiões das beiradas das placas, tá? Fica no centro da placa. Em locais onde as placas tectônicas se encontram, existem maiores chances de ocorrerem terremotos de alta intensidade com maior frequência. Ou seja, quanto mais o país fica perto da borda dessa placa, que são os locais de encontro dessas placas, tá? Tem mais chance de ocorrer terremotos com altas intensidades. Tá? No entanto, pequenos tremores podem ocorrer com menor frequência em regiões de falhas geológicas, onde tem rupturas no meio dessa placa. Tá? Toda placa é recortada por pequenos blocos de várias dimensões. Esses recortes ou falhas, eles funcionam como uma ferida que não cicatriza. Tá? Apesar de serem antigos, podem se abrir a qualquer momento para liberar energia. Costumam ser tremores de pequena intensidade que geralmente nem são notados.
Essas falhas estão presentes em várias regiões do Brasil, tá? Além disso, às vezes é possível perceber em território brasileiro reflexo de tremores que ocorrem em outros países da América do Sul, tá? Para vocês terem uma ideia da intensidade que um terremoto ele pode ter para que ocorra esse tremor. Assim como outros países, o Brasil tem centros de monitoramento de atividades sísmicas que ocorrem em seu território e em outras regiões da América do Sul. Um dos locais que opera parte da rede sismográfica brasileira, que é a RSBR, é o Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo, a USP. Tá? Esse centro mantém um sistema de detecção automática constante de atividades sísmicas e a divulgação desses eventos é realizada em tempo real por meio de mapa e listas. Para vocês terem uma ideia, como o Brasil também está preparado para que, se houver esses tremores, possamos saber imediatamente. Em 22 de abril de 2008, um terremoto foi percebido na região sul do Brasil, nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e do Paraná, e em São Paulo e no Rio de Janeiro. Em 2014, outro terremoto atingiu a região de Montes Claros, Minas Gerais. Em 2 de abril de 2018, um abalo sísmico com origem na Bolívia foi percebido em São Paulo e em Brasília. Dando leves pancadas em um móvel de madeira, ouvimos sons diferentes dependendo de sua estrutura interna, isto é, de ela ser oco ou maciço. De modo semelhante, os cientistas estudam os terremotos, que são ondas sísmicas, tá? Para obter informações sobre o interior da Terra. Esse estudo é feito com vários aparelhos, um deles é o sismógrafo. Tá? Está aqui a imagem de um sismográfico. A partir de 1900 surgiram as principais escalas de medição de intensidade de terremotos que conhecemos. A mais conhecida é a escala Richter, tá? Que foi desenvolvida pelo físico estadunidense Charles Francis Richter, que viveu entre 1900 e a 1985. Quanto maior a intensidade ou magnitude de um terremoto, maior será seu potencial de destruição. Mas o nível de destruição depende também de outros fatores, tá? Fatores esses que são a distância, a profundidade da origem do terremoto, as condições do terreno e os tipos de construção na região. A escala Richter atualmente varia de 0 a 9,5 pontos. O nível máximo da escala pode aumentar, pois depende do terremoto de maior intensidade ocorrido até o momento, tá? Ou seja, essa medição ela foi feita a partir de do maior terremoto que já teve, tá? Que ocorreu no Chile em 1960, que alcançou 9,5 pontos na escala Richter, tá? Ou seja, a partir desse terremoto, que foi o maior até agora, foi que chegaram a essa medição. Se ocorrer o maior, que Deus livre-nos, tá? Essa escala ela pode aumentar, tá? O registro dos abalos sísmicos e o mapeamento das falhas entre placas tectônicas ajuda a identificar áreas de risco. Tá? Assim é possível estabelecer regras para a construção de habitações mais seguras e alertar a população quando há previsão de terremoto. No caso dos tsunamis, eles podem ser detectados com um pouco de antecedência por meio de boias especiais posicionadas nos oceanos. Aqui está a imagem de profissionais que estão coletando dados de registros sismográficos por meio do uso de um computador. Tá? Aqui foi em Londrina, Paraná, em 2016. Pessoal, pois hoje nós aprendemos um pouco mais sobre terremotos e tsunamis, tá? Sobre como ocorrem esses terremotos, através de que são provocados a partir de placas tectônicas, do toque entre essas placas tectônicas. E como consequência nós temos os tsunamis, quando esse toque ocorre em regiões de mar, tá? Na próxima aula nós vamos falar sobre vulcões, tá?
E é isso. Até a próxima aula. Fiquem com Deus.